A gente preparou uma reportagem e ela é muito interessante porque muitas pessoas, quando pensam em terminar um relacionamento, logo vem na cabeça aquela sensação de complicação. Não deveria ser traumático, muito menos trágico como a gente traz no Balanço Geral, onde várias mulheres são vítimas de torturas psicológicas, algumas até são assassinadas por conta de ex que não aceita o fim do relacionamento. Mas por que a gente preparou essa reportagem? É para falar de um tema delicado? Será que existe algum sinal que você pode perceber de que a relação possa terminar de maneira trágica? É um questionamento que vale uma reflexão, veja. Eu não prestava porque eu devia ter outro homem, que se eu não fosse dele eu não seria de mais ninguém, eu não teria uma outra vida com mais ninguém. As frases são comuns em relacionamentos em que o ex não aceita o término. Essa mulher, que terá a identidade preservada, passou 5 anos sendo perseguida pelo ex-marido. Muita perseguição atrás de mim. Atrás de mim na faculdade, você se sente acuada, você se sente o medo, você não tem para quem pedir ajuda, né? A não ser para a polícia, mas você não tem um policial 24 horas perto de você. O homem era muito agressivo e não tinha receio de agir em público. Quando eu estava estudando, que eu olhava para a porta ali de vidro na minha sala de faculdade, eu via o rosto dele, eu já me apavorava. Quando eu saía de dentro da sala de aula, ele encostava a faca na minha cintura, andava a faculdade caminhando, né, o corredor da faculdade comigo, ali com aquela faca na minha cintura, tipo, não reaja, não grite, né? Queria me levar para casa porque ele achava que ainda ele era meu dono. As situações se repetem. Essa outra mulher se esconde daquele com quem conviveu sob o mesmo teto por 2 anos. Um casamento que acabou por causa da violência. Comecei a sentir mal, tontura, e eu fui fazer um teste de farmácia. Realmente constou que eu estava grávida. E ele pegou e começou a me xingar, começava a me agredir, me empurrar, até que eu fui com hemorragia para o hospital. Aconteceu o fato de ter que fazer uma cesárea para tirar meu nenê, né? Aí que foi o fato que eu falei, não dá, por que eu vou querer um homem que não me ajuda em nada, não trabalha? Eu ajudava ele em tudo. Eu quero poder sair pela minha rua aí tranquilo, sem saber que ele pode pegar e passar com o carro para esse menino fazer alguma coisa. Eu quero poder viver. Apesar do fim, as ameaças não cessaram. Vocês vão se f***, sua vagabunda do c****. Em alguns casos, até um novo relacionamento vira alvo. Adilson Marcelo Correia foi assassinado enquanto saía de casa na frente da esposa e do filho pequeno. O autor do crime foi o ex-namorado da mulher, Eliezer Custódio, que não tinha passagens policiais, mas nutria um ciúme doentio. Esse namorado foi ao encalço dessa mulher novamente e ali encontrou o marido, o senhor Adilson. E prontamente, de surpresa, começou a desferir golpes de faca, né, contra o Adilson, na frente de seu filho de 8 anos, na frente dessa mulher e de outras pessoas. Boa parte dos casos de perseguição após o término do relacionamento vem parar na delegacia. E, infelizmente, alguns deles terminam de forma trágica. No ano passado, 81 mulheres foram vítimas de feminicídio no Paraná. Já em 2024, de janeiro a maio, 46 foram assassinadas pelos companheiros ou ex-companheiros. A insistência do ex pode ser configurada no crime de stalking. No ano passado, foram quase 7.000 vítimas de stalking no Paraná, um aumento de 22% se comparado a 2022. A delegada cita que alguns comportamentos são comuns dos agressores. Tentar controlar qualquer ato da mulher, telefone, sair de casa. Se eles já estão separados, liga constantemente, passa a perseguir, né, principalmente ir ao local de trabalho, à casa. Então, condutas denotando aquele sentimento de posse em relação à mulher. Às vezes aparenta ser uma conduta normal, né, aparenta ser que gosta muito, que ama muito, mas pode ser perigoso. Essa psicóloga explica que algumas pessoas apresentam padrões de agressividade e que o sentimento de posse não é normal.
A gente vai dizer assim, que a maneira como nós nos relacionamos hoje é muito reflexo de como a gente aprendeu a se relacionar. Então, é claro que uma das explicações pode ser um pouco do histórico, né, das relações que nós já passamos, do histórico familiar, mas não tem uma causa única, é uma somatória de fatores, inclusive social, né? O fator social também pesa na maneira como homens e mulheres se relacionam. A principal orientação para as vítimas é procurar a delegacia e representar contra o agressor. A polícia, ela fica impedida de fazer alguma coisa se não houver essa representação. Por exemplo, uma ameaça. Eu vou te matar, né? Foi feito um boletim eletrônico, por exemplo, na delegacia eletrônica e encaminhado para a delegacia. Esse boletim, eu não posso dar andamento enquanto essa mulher não for ouvida e falar, eu quero representar criminalmente. Por quê? Porque é uma autorização que ela nos dá para que a gente possa instaurar procedimento. É um crime condicionado à representação. E o que vale para os dois? No fim do relacionamento, o ideal é deixar o outro seguir. Praticar aquilo que a gente chama de aceitação e lembrar que o que é desconfortável hoje, daqui a um tempo não será assim. E para isso eu gosto de pensar numa situação que você passou difícil há 5 anos atrás. Hoje não é tão desconfortável como há tanto tempo atrás. Então o tempo é uma ferramenta poderosa para a gente entender que passou e se preservar. E esperar o tempo também passar. Excelente reportagem, vale muito essa reflexão, né?